Oi, pessoal! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Espero que vocês estejam bem e é muito gratificante isso que eu tô fazendo. Confesso para vocês que tem momentos que eu me pergunto se de fato tenho seguido pelo caminho correto, se estou trilhando essa jornada aqui corretamente, mas é algo que tem me dado paz, tudo que eu tenho compartilhado. E graças a Deus, eu acredito que tenho conseguido crescer com tudo isso que está acontecendo. Tem sido um momento bom de organizar os meus pensamentos, de analisar coisas que eu vivi, e isso tem me feito refletir em coisas que aconteceram, em coisas que ainda acontecem no meu dia a dia. E compartilhar essas coisas aqui com vocês tem me permitido viver de uma forma diferente. E hoje eu quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta a respeito de conflitos. Como é que vocês lidam com a resolução de conflitos? Você é do tipo que gosta de resolver na hora, sentar, conversar e resolver? Ou você é do tipo que prefere esperar, dar um tempo, da poeira baixada, esfriar a cabeça e depois resolver? Eu estava lembrando do início do casamento, do meu casamento, como meu esposo e eu éramos tão diferentes nessa questão de resolução de conflitos. Eu, bem mais agitada, queria resolver tudo na hora, e ele, bem mais tranquilo, queria dar tempo ao tempo, esperar que as coisas se resolvessem. E quem estava certo? Eu querendo resolver na hora ou ele querendo dar o tempo? E nenhum dos dois, nenhum de nós estávamos certos. E nós só conseguimos entender e descobrir isso, acredito que depois de 4 para 5 anos de casamento, quando a gente conseguiu passar por um aconselhamento pastoral, e o pastor nos trouxe isso de uma forma que a gente nunca tinha visto, né? Nunca tinha conseguido analisar de fato. Eu, impulsiva, reativa, irritada, estressada, queria sentar e discutir aquele problema na hora, mas sem cabeça fria, sem ter refletido, sem ser algo para resolver o problema, sabe? E a meio que no ataque, na defensiva, atacando ele e me defendendo do que tinha acontecido. E o caso dele, como ele sempre dizia, eu prefiro a paz, eu prefiro ficar tranquilo e deixar que as coisas se resolvam. Ele estava fugindo do conflito, fugindo dos problemas. E a gente nunca tinha conseguido, sem o direcionamento correto, analisar nessa perspectiva. E a gente pôde ver ali naquele aconselhamento que nós estávamos reproduzindo aquilo que a gente tinha aprendido durante a nossa vida. Era uma repetição de ciclos, uma repetição do que a gente tinha vivido na infância, de como a gente tinha aprendido a lidar com conflitos e até com situações matrimoniais dentro daquilo que a gente tinha tido na nossa infância. Era aquilo que a gente tinha como exemplo. E não necessariamente aquilo que a gente tem como exemplo durante a jornada da infância é o melhor para a gente. Muitas coisas a gente precisa quebrar os padrões, romper com esses ciclos. E é sobre isso que eu quero conversar um pouco com vocês hoje. A necessidade que nós temos de não vivermos 100% da forma que a gente aprendeu durante a vida toda. Hoje, com a educação da minha filha, eu vejo um movimento muito grande na internet e nas redes de pessoas que querem criar um novo método de educação infantil. E eu já vi muitas pessoas
com métodos que desconsideram completamente aquilo que a gente viveu com os nossos pais, com os nossos cuidadores. São pessoas que querem desconsiderar tudo aquilo que se viveu na infância e desenvolver um novo modelo de educação infantil. E eu não acredito que isso seja o melhor caminho, que esse seja o melhor caminho. Porque os nossos pais, os nossos cuidadores, os nossos avós, eles têm tantas coisas para nos ensinar. A gente pode tirar tantas coisas de bom, só que eu acredito que precisa ter o equilíbrio, sabe? Daquilo que foi bom, a gente reter e aperfeiçoar ou melhorar e pôr em prática. E aquilo que não foi tão bom, eu acredito que a gente pode sim não reproduzir, não repetir, ou pegar a essência do que queria ser passado e melhorar aquilo, sabe? Para que possa também ser levado adiante, mas de uma forma melhor. Então, eu no início do casamento não tinha esse conhecimento e não enxergava por essa perspectiva, que a gente estava reproduzindo exatamente aquilo que nós tínhamos visto em casa com os nossos pais. E como foi bom a gente ter o conhecimento disso e mudar muitas coisas. A forma como a gente lida um com o outro, a forma como a gente se comunica, que hoje, de fato, a gente consegue olhar de fora a criação e a educação que nós tivemos, conseguimos pegar as coisas que são boas e conseguimos trazer para a educação da nossa filha de uma forma aprimorada. Eu lembro quando eu cheguei da maternidade com a nossa neném e eu estava muito assustada, porque eu não sabia de fato como seguir. Já tinha cuidado de alguns primos, ajudado, né? Com os cuidados de alguns primos, da minha irmã. Mas assim, quando o bebê é seu, quando a responsabilidade é completamente sua, é um quadro completamente diferente. E nós moramos longe da nossa família. Atualmente, quando esse vídeo está sendo gravado, a gente mora em Aracaju e a nossa família mora em Pernambuco. E assim, quando a gente chegou da maternidade, eu disse, meu Deus, e agora? E lembro da dificuldade dos primeiros banhos que a gente precisou dar na neném. O quanto eu tinha medo de pegar, de pôr na bacia, de pôr na água. E era assustador para mim. Até que a minha mãe veio passar uma temporada com a gente para auxiliar no meu pós-parto e nos cuidados com a bebê. E eu lembro de ver a minha mãe dando banho e eu aprendi aquilo, sabe? Se tornou algo mais fácil. Eu disse, poxa, eu posso fazer desse jeito que vai dar certo. Então, assim, eu acredito que a gente não precisa, para educar os filhos, se livrar de tudo aquilo que a gente teve como exemplo dos nossos pais e dos nossos cuidadores. Existem muitas coisas boas que a gente pode reter disso, mas em contraponto, tem outras coisas que eram o que eles tinham disponível na época, de conhecimento, de tratativa, que eu vejo que de fato nós precisamos romper e quebrar esses ciclos. Falando da minha mãe, lembro de um outro episódio, não sei se ela vai recordar, mas eu acredito que foi em alguma fase assim da minha adolescência que eu questionei a minha mãe se ela não me amava. Porque eu sentia falta, sentia essa necessidade de ouvi-la dizer: Eu te amo, minha filha. E daí eu não me lembro muito bem quando que isso aconteceu, mas eu lembro de falar, de confrontar e dizer: A senhora não me ama? E ela, como assim? Minha mãe sempre fez de tudo por mim, por meu irmão. Eu tenho certeza que ela daria a vida, tanto por mim quanto para o meu irmão.
E daí a resposta que ela deu, me lembro muito bem, não sei a época que isso aconteceu, mas lembro muito bem da resposta que ela deu, que foi: eu nunca ouvi alguém dizer que me ama. Minha mãe foi abandonada pela mãe dela, ainda bebê, foi acolhida pela família paterna. A minha avó cuidou dela, mas era uma casa cheia de pessoas. Minha avó teve cerca de 17 filhos. Então, assim, minha mãe teve uma infância bem complicada, né? Era uma família sem recursos financeiros, emocionais, intelectuais. Então, assim, a infância da minha mãe não foi fácil. E a adolescência também não. Minha mãe começou a trabalhar quando tinha 12 anos, 19 anos, engravidou de mim, foi abandonada pelo meu pai biológico. Então, assim, minha mãe passou por muita coisa. E daí eu cheguei a questionar isso. Ah, mas a senhora não me ama. E a resposta que eu tive foi: eu nunca ouvi alguém dizer que me ama. Veja como isso pode se reproduzir em ciclos, porque a minha mãe foi vítima disso, de não ter tido acolhimento, validação e o amor que precisava quando era criança. E isso se passou para a minha geração e para a geração do meu irmão. Não de falta de amor, mas de que ela não conseguia expressar, ela não conseguia falar eu te amo, porque ela nunca tinha ouvido isso de ninguém. E eu não me recordo ao certo se eu cheguei a falar com o meu irmão sobre isso, mas daí eu tomei a decisão de mudar essa situação, mesmo sem ter tanto conhecimento. Não me recordo muito como isso funcionou na minha cabeça na época, mas eu comecei a me provocar a sempre dizer à minha mãe: eu te amo. E eu lembro claramente que nas primeiras vezes isso era até bem difícil de conseguir falar, sabe? Mãe, eu te amo. E sair assim, bem baixinho, uma frase bem distante, como que nem desce para ouvir direito. E depois a gente foi pegando o ritmo disso. E agora a gente não tem uma ligação, uma mensagem sequer que a gente não diga essa frase: mãe, eu te amo. E ela sempre fala também: tchau, te amo. Bom dia, boa tarde, te amo. Então, é um ciclo que foi quebrado. Seria talvez mais fácil para mim me colocar no lugar de vítima e a minha mãe não me ama, ela não diz que me ama, ou ela tem que mudar o posicionamento dela e tem que falar isso e pronto. Não, acredito que pela graça de Deus, ele tocou no meu coração para que eu fosse a mudança disso, para que a partir de mim e do meu irmão essa mudança acontecesse, que esse ciclo negativo fosse quebrado na nossa família. E a gente só colhe bons frutos disso, porque hoje, vendo minha mãe com a minha filha, ela não tem mais esse receio, ela não tem mais esse bloqueio, essa trava de dizer: ó, Elô, vovó te ama. É algo tão natural, é algo que se faz tão presente na vida da nossa família. E foi de fato a mudança de uma jornada, sabe? Foi uma mudança de rota. Aquilo que antes era completamente desconhecido pela minha mãe, de ouvir palavras de afirmação, de carinho, de cuidado, de zelo, hoje ela consegue fazer isso com a neta de uma forma muito leve, de uma forma muito tranquila, porque é o que está no nosso coração. E como é bom a gente poder compartilhar esse amor com quem de fato a gente ama, com quem a gente se importa. Muitas vezes as nossas ações, elas falam que a gente gosta, que a gente cuida, que a gente zela das pessoas, de coisas, mas palavras de afirmação, eu acredito que contribuem muito para todo e para qualquer relacionamento. Você vê alguém fazendo algo bom por você e você conseguir agradecer e você conseguir colocar aquela pessoa em um lugar de
com palavras que de fato você expresse a gratidão que você está sentindo. Isso faz qualquer relacionamento ser melhor, sabe? Então, eu espero que se você sente que vive algo nos seus relacionamentos ou que você viveu na sua infância, que você ainda tem repetido e são coisas que não são boas, que não são legais, você pode ser essa mudança. Essa mudança ela pode iniciar com você no tratamento, na comunicação, no perguntar se uma pessoa está bem, se a pessoa não está, em oferecer ajuda, em se colocar à disposição, mesmo que você não tenha vivido isso na sua infância, mesmo que você não tenha aprendido. Eu acredito que hoje a gente vive numa era que temos muita informação e pouco conhecimento, porque a gente capta a informação de todos os lugares, mas a gente não para refletir, para pensar, para analisar. Então, tente fazer esse exercício de ver o que tá, o que não está caminhando tão alinhado na sua vida. E se você tem repetido padrões de coisas que não foram legais na sua infância, que você teve aquele exemplo e segue fazendo por repetição, porque é mais fácil reproduzir aquilo que a gente já viveu. É meio que faz parte da gente, né? Porque a gente viveu tanto. E como hoje tem muita informação, eu acredito que nós podemos estar pegando as informações, transformando em conhecimento e agindo de forma mais agradável, de uma forma que seja diferente daquilo que a gente foi acostumado, sabe? A vida toda. Mudar gera desconforto, porque se a gente aprendeu a fazer algo e a gente tá ali o tempo todo fazendo aquilo repetidamente, é bem mais fácil a gente manter a constância. E mudar dá trabalho, mas é muito bom quando a gente percebe que algo não está sendo tão legal e a gente se utiliza do conhecimento e diz: ó, oh, até aqui, não mais adiante. Eu aprendi de uma forma que não foi boa, mas hoje eu tenho um conhecimento de uma forma que é mais agradável. E daí eu vou utilizar isso a meu favor. Se provoque a fazer esse exercício e depois me conte aqui se valeu a pena. Por aqui na nossa família tem valido muito a pena. Olhar as coisas que não foram legais e adaptar, melhorar, mudar e pegar também as coisas que foram boas, pegar os bons exemplos e continuar levando adiante, porque nós somos seres relacionais e vamos passar, né? Tudo aquilo que a gente vive de geração em geração. E para finalizar o vídeo, eu quero ler com vocês um trecho desse livro, A Raiz da Rejeição, de Joyce Meyer. Esse livro foi muito boa a leitura para mim, eu consegui analisar várias coisas e mudar muitas coisas também no meu pensamento e dentro de mim. Eu vou ler com vocês o capítulo 3, o primeiro parágrafo. O tema é a rejeição e a sua percepção. Se você tem uma raiz de rejeição em sua vida, provavelmente aprendeu a responder as coisas da forma que Deus nunca planejou. Por exemplo, se entra num local e não lhe dão atenção imediata, você assume que todas as pessoas naquele lugar não gostam de você. Você se sente rejeitado simplesmente porque percebeu que não obteve atenção. Agora, na verdade, isso pode ser uma coisa mais distante da realidade. É totalmente possível que as pessoas na sala simplesmente não tenham notado que você chegou. E como as coisas que acontecem na nossa infância, elas podem nos marcar e podem nos colocar em situações assim, de achar que, nossa, ninguém gosta de mim. Porque imagine se eu não tivesse até confrontado minha mãe e se ela não tivesse me dado a resposta e se a gente não tivesse ali tido uma comunicação, certamente seguiríamos com o mesmo ciclo. Eu poderia estar
nesse lugar de rejeitada, de a minha mãe não me ama e de formar um pensamento para tudo na minha vida, como precisar da validação de todas as pessoas e poderia facilmente acontecer um fato como esse, de passar, entrar em um lugar, as pessoas simplesmente não me notarem, porque cada um está preocupado com a sua vida. Eu acredito que às vezes a gente quer se colocar num lugar, numa posição que não é nossa, de ser o centro do universo. E nós não somos, cada um está preocupado com a sua vida. Mas como a infância ela pode determinar o fato como a gente se vê, o fato como a gente se põe nos locais. E foi transformador ter tido aquela resposta da minha mãe e ter visto que ela estava vindo de um padrão que não era bom, que não era agradável. E ser a ponte de transformação para isso é muito gratificante. Foi muito bom, porque hoje a gente pode desfrutar de um relacionamento bem mais saudável, bem mais leve, bem mais tranquilo. E é isso que eu desejo para vocês também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que ele possa agir em vocês da mesma forma que tudo isso agiu na minha vida, para mudança, melhoria e de uma forma muito positiva. Então, muito obrigada por terem ficado até aqui. Compartilhem esse vídeo, ativem o sininho no canal para receber as notificações. A gente tem colocado um vídeo por semana e é muito bom ter essa troca com vocês. Muito, muito, muito obrigada. Tchau e até o próximo vídeo.